Você ainda tem dificuldade de saber o que é braço, o que é antebraço? Vive confundindo uma estrutura com a outra? Um vem antes do outro, vem depois? Bem-vindo ao OPA, Ortopedia para Alunos. Aqui você aprende de um jeito simples que te ensina para a prova e para a vida. Você ainda tem dificuldade de saber o que é braço, o que é antebraço? Vive confundindo uma estrutura com a outra? Um vem antes do outro, vem depois? Bem-vindo ao OPA, Ortopedia para Alunos. Aqui você aprende de um jeito simples que te ensina para a prova e para a vida. Pessoal, antes de começar, vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa aula com quem precisa saber de anatomia do braço. Quando a gente fala braço, a gente está falando dessa estrutura, certo? O antebraço vem na frente do braço, né? Que são os ossos do antebraço. Braço, a gente está falando dessa estrutura mais proximal, certo? E quando a gente vai falar de ossos e ligamentos do antebraço, a gente vai falar basicamente do húmero, né? O húmero com a sua região proximal, com a sua região distal e a diáfise humeral. Então, se vocês têm dificuldade com palavras como diáfise, metáfise, proximal, distal, olha a aula básica, aprende o que é diáfise, o que é metáfise, o que é epífise, o que é proximal, distal, tá? Porque vai ser muito importante para a gente definir os termos aqui, certo? Então, quando a gente fala do húmero, vamos olhar lá na região proximal do húmero, que já foi matéria de estudo na aula de ombro, né? E a gente vai olhar um pouquinho de novo, né? Nessa região proximal, a gente vai ter os acidentes anatômicos, que a gente vai ter a cabeça humeral, que vai ser a parte epifisária, né? Que vai ter a cartilagem, que vai entrar em contato com a glenoide da escápula, né? Para fazer a mobilidade do ombro. Logo embaixo da cabeça, sempre que tem uma cabeça, a gente vai ter um colo embaixo. Então, a gente vai ter o colo humeral, que é o colo anatômico, né? E descendo, a gente vai ter a grande tuberosidade e a pequena tuberosidade, que é um pouco mais anterior. Entre as duas tuberosidades, a gente tem um sulco, que é o sulco do bíceps, né? O sulco bicipital, goteira bicipital, né? O que está acontecendo? O bíceps está passando o tendão do cabo longo, né? O tendão longo do bíceps que vai lá para dentro da articulação, está passando entre a tuberosidade maior e a tuberosidade menor, certo? Então vamos descendo, a gente vai ver que não tem um colo propriamente dito, mas quando a gente fala de colo cirúrgico, a gente está falando desse colo mais baixo, debaixo de toda a cabeça humeral, porque geralmente é onde quebra. O colo anatômico lá em cima, ele é anatômico porque você tem a cabeça, tem que ter um colo. Mas o colo cirúrgico aqui embaixo, geralmente é o colo que é onde aparecem as fraturas. Por isso que no número a gente vai ter o colo cirúrgico embaixo e o colo anatômico lá em cima. Então, você pensa assim, poxa, o húmero parece uma bola de sorvete numa casquinha, né? Não cai a tampinha do sorvete. Quando a bola cai, ela cai inteira. Então, onde que aparece a fratura? Quando cai a bola inteira, quando cai a cabeça inteira, né? No colo cirúrgico, geralmente. A gente tem que fazer cirurgia quando cai a cabeça inteira. Então, colo cirúrgico, só para lembrar, certo? Dessa região a gente entra na diáfise humeral, que vai descendo, 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 descendo. Não tem muitos acidentes anatômicos, muita coisa acontecendo ali, tem algum ligamento ou outro, menos importante, mas quando a gente pega no terço distal da diáfise ainda, então a gente pega só a diáfise, né? Exclui as metáfises, proximal e distal. Pega só a diáfise, a gente pegar o terço distal dela, divide em 3 e pega a última parte, a gente vai ter o cruzamento do nervo radial. O nervo radial vai estar saindo de trás e vai passar para a lateral, depois ele vai para anterior, para anterolateral. E a gente tem um sulco do nervo radial, ele fica tão firme no osso que ele deixa fazer um sulco no osso. Tá? Então esse é o único acidente anatômico que a gente vai ter. E quando a gente for falar de fratura de húmero, a gente vai ter que lembrar desse sulco do nervo radial, porque ele fica importante, porque quando a gente faz uma fratura nessa região, a fratura pode esmagar o nervo e pode provocar déficits neurológicos nesse nervo, certo? Mas isso a gente vai falar em outra hora. Continuando, a gente vem para a região distal do húmero, né? Que a gente vai falar mais na aula de cotovelo, um pouquinho mais para frente. A gente vai ter os epicôndilos, que são localizações de origem muscular. Então, a gente tem o epicôndilo medial, que é a origem dos flexores, o epicôndilo lateral, que é a origem dos extensores, né? Do punho e dos dedos. E a gente tem os côndilos, propriamente dito. Então, quando a gente diz epicôndilo, são regiões geralmente que são formadas por tração muscular, né? São apófises. Quando a gente fala de côndilo, não, eles são epífises, né? Eles têm cartilagem, então eles são
são propriamente para fazer uma articulação com os próximos ossos, que são o rádio e a una. Então, a articulação com o rádio é feita através do capítulo humeral. Então, o húmero faz uma porção arredondada ali embaixo, que é o capítulo humeral. E logo do ladinho dele faz como se fosse um carretel, que é a tróclea humeral, que encaixa o olecrano da una. A gente vai ver mais isso na parte de cotovelo. Para entender mais biomecânica de cotovelo, a gente vai falar mais, tá? Mas esses são os acidentes anatômicos do húmero distal, basicamente. A gente tem uma fossa do anterior do húmero, uma fossa posterior, mas eu vou deixar para falar em outra hora, certo? Osso é só isso de húmero. Só isso que eu tenho que saber? Só isso. Tem que saber que existe uma porção proximal, que é muita mobilidade lá no ombro, uma porção distal, que é no cotovelo, que é basicamente flexo-extensão e pronto-supinação, dependendo do osso, que ele está se articulando, e é sede de alguns músculos muito importantes e muito poderosos, que delimitam alguns espaços. Então, as próximas aulas, principalmente de musculatura, vão ser um pouquinho mais difíceis, mas osso e ligamento do húmero é só isso. Certo? Então, vamos fazer um resumo. Mas, antes disso, eu vou pedir para você já deixar o seu like, curtir, se inscrever no canal, ativa a notificação para saber quando tem vídeo novo e compartilha com quem precisa saber de anatomia óssea do braço, certo? E ligamentar também. Resumo, o húmero vai tomar todo o braço, um osso longo, com uma região articular proximal e uma região articular distal. Então, a proximal vai fazer parte do ombro, a distal vai fazer parte do cotovelo. Na região proximal, a gente tem cabeça, colo anatômico, as duas tuberosidades, o sulco do bíceps e desce. Desce na diáfise, a diáfise vai ter lá no terço distal da diáfise o sulco do nervo radial e na parte distal articular a gente vai ter os epicôndilos, que são origens de musculatura que vão para o antebraço e para o punho para a mão, e vamos ter os côndilos que vão articular lá no cotovelo com rádio e com a una através do capítulo e através do olecrano, respectivamente, certo? Super fácil, super tranquilo, e é só isso. Até a próxima.